Tivemos o chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã alertando os Estados Árabes de que o o Irã está fazendo é contra as bases americanas em seus países. E como o Irã não reconhece essas bases como parte de seu território, eles as veem como parte dos Estados Unidos, é por isso que o Irã as está atacando. Você acha, tem essa sensação de que a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes Unidos possam entrar no conflito? Não é impossível, mas obviamente o Irã tem todo o direito de atacar todos esses países, porque não se trata apenas de bases dos Estados. Eles têm ativos em diferentes partes do país e na cidade. A CIA tem seus escritórios, o Exército dos Estados tem os seus, Trump tem os dele e Witkoff e outros têm seus próprios interesses. Eles são o inimigo. O inimigo está bombardeando o Irã e está usando esses países. Todos são cúmplices, cada um deles. Você não pode querer as duas coisas ao mesmo tempo. Não pode dizer sou neutro, mas permitir que seu território seja usado contra seus vizinhos. Isso não é aceitável. Então o Irã vai lidar com isso, e está lidando com isso. That's not acceptable. So Iran is going to deal with that, and it is dealing with that. But have no doubt, if the UAE moves against Iran, Mas não tenha dúvida, se os Emirados Árabes Unidos agirem contra o Irã, será o fim dos Emirados. A Arábia Saudita não está em posição de lutar contra o Irã. Quero dizer, o que a Arábia Saudita poderia contribuir ou acrescentar ao que os Estados Unidos já estão fazendo. Mas a Arábia Saudita, se for atacada pelo Irã, é muito vulnerável. É um deserto com petróleo. Você sabe como o Ocidente gosta de chamar a Rússia de posto de gasolina? Bem, se algum país merece esse rótulo, mesmo que não seja totalmente preciso, seria a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é completamente dependente de suas exportações de petróleo e, portanto, é totalmente vulnerável. Então, se eles não querem que o Irã ataque, deveriam expulsar todas aquelas forças dos Estados Unidos. then they should expel all of those Epstein forces. All Epstein forces, if they leave, Todas as forças dos Estados Unidos, se deixarem a Arábia Saudita ou os Emirados, então acabou. Não há problema. Mas eles estão travando uma guerra contra o Irã, usando o território deles, usando suas bases aéreas na Arábia Saudita em particular. Estão usando as bases aéreas nos Emirados. Eles têm todo tipo de instalações, de coleta e monitoramento de inteligência, fora das bases militares. Isso não é aceitável. Isso significa fazer parte de uma guerra contra o país. Então veremos o que acontece com a Arábia Saudita e os Emirados. Mas, se fizerem um movimento tolo, darão ao Irã o direito de lidar com eles de uma forma muito diferente do que está fazendo agora. Esqueci de te perguntar. Muitas pessoas em nosso público não sabem o que está acontecendo no Irã, na ausência do líder supremo. Quem está liderando o país enquanto ele está ausente? Sabe, Nima, você sabe disso, e estou te entediando, mas a Constituição do Irã é muito sofisticada. O Ocidente gosta de retratar todas as entidades não ocidentais como pouco sofisticadas, enquanto eles seriam os sofisticados. A Constituição iraniana é muito sofisticada e tem funcionado muito bem nos últimos 47 anos. Após o falecimento do Imam Khomeini, em 1989, depois da guerra, no dia seguinte tivemos o Ayatollah Khamenei como líder, escolhido pelo Conselho de Especialistas, que é um órgão eleito que escolhe e também pode destituir um líder. Tivemos o assassinato do presidente e do primeiro-ministro juntos naquela época. Foi algo muito sério. The prime minister together back then, that was a big deal. Back then, the Constitution was a Naquela época, a Constituição era um pouco diferente. Tínhamos um primeiro-ministro e ambos foram assassinados juntos. Tivemos novas eleições. Passamos por várias crises porque o Ocidente sempre quis nos prejudicar. Por quê? Porque fomos independentes, porque fomos pró-Palestina, porque apoiamos movimentos de libertação em todo o mundo, no sul da África, na América Latina e assim por diante. Estivemos lutando contra o Império. Então, desde o início da década de 1980, o Irã vinha apoiando a resistência no Líbano para expulsar os israelenses, porque os israelenses haviam ocupado o Líbano e capturado a capital em 1982. Portanto, passamos por muitas crises.
We've been through many crises. The Constitution is very clear. When the leader A Constituição é muito loses the clara. leader, whether he passes Quando away perdemos o or líder, in the case of seja por falecimento ou martírio, como no caso do Ayatollah Khomeini, from the Guardian Council, forma-se um conselho composto por um representante do Conselho Guardião, que é diferente do Conselho de Especialistas, juntamente com o presidente e o chefe do judiciário. Eles formam um conselho que governa o país até que um novo líder seja escolhido. Quem escolhe o líder? O Conselho de Especialistas, um órgão eleito composto por especialistas de alto nível em direito islâmico e jurisprudência, algo semelhante a advogados, de certa forma. Portanto, por enquanto, esse conselho administrará os For the assuntos. time being, this council will run affairs, and then when the new leader is chosen, that leader E então, will take over quando o novo líder and for have the escolhido, same authority esse líder that assumirá Ayatollah e terá a mesma autoridade que o Ayatollah Khamenei tinha. Acho que teremos continuidade. O próximo líder seguirá políticas semelhantes às do Ayatollah Khamenei. O presidente, ao contrário do que algumas pessoas acreditam, vejo comentários sobre isso online, é muito próximo do líder, assim como o chefe do judiciário e o representante do Conselho Guardião. Todos são próximos do líder. Portanto, acho que veremos continuidade até a chegada do novo líder, e depois continuaremos a ter continuidade. Não estou preocupado com o futuro. Estou otimista em relação a ele. I'm optimistic about the future. And I think, ironically, Acho que, ironicamente, o martírio do Ayatollah Khamenei vai fortalecer o Irã e a resistência, porque isso enfureceu o Irã e também pessoas fora de suas fronteiras. Veja o que está acontecendo no Iraque, por exemplo, e no Paquistão. Essa é uma força com a qual os americanos terão de lidar nos próximos dias e semanas em toda a Ásia Ocidental, em um momento de guerra. Isso tornou os iranianos comuns ainda mais firmes do que antes. Em Teherã, têm ocorrido cerimônias de luto em diferentes partes da cidade, totalmente espontâneas, começando por volta das 4 ou 5 da manhã, com pessoas saindo por conta própria em grandes multidões. Muitas pessoas estavam nas ruas até tarde da noite passada, em apoio ao Estado, mas nem sabiam que ele havia sido martirizado naquele momento. But they didn't even know he was martyred at that time. So people were up till morning, and then from early morning Então as pessoas ficaram acordadas até de manhã e depois, desde cedo, estavam nas ruas. Esse é o clima. Agora o Ocidente quer se concentrar naqueles que não gostam da Revolução Islâmica e da resistência, e que apoiam o regime de Israel ou os Estados Unidos. Mas isso é uma minoria pequena. Você os vê no campus, os vê em diferentes lugares. Eles não são significativos. E agora ficaram ainda menos numerosos depois da guerra, quando alguns desses que achavam que eram, sabe, apenas jovens ingênuos, assistem à mídia ocidental e pensam, sim, queremos trazer liberdade e coisas assim. E então a primeira coisa que acontece é que eles massacram, o que foi mesmo 165 crianças em uma escola em Minab. kids at a school in Minab, little girls at an elementary school. Do you see them Menininhas em uma escola primária. Você vê a mídia ocidental fazendo um grande alarde sobre isso? E então acho que quase 20 meninas em uma academia, em um ginásio, que estavam praticando vôlei. Eu sei que esse pessoal ligado a Epstein tem uma fixação por meninas, então eles as massacraram. E as pessoas veem isso. As pessoas veem o que fizeram com essas meninas, como as massacraram, e como não tem vergonha, nem arrependimento, nem pedidos de desculpa, nada. A mídia ocidental as ignora, mas em vez disso, finge que milhares de, manifestantes pacíficos estão sendo mortos nas ruas em uma época em que não havia internet e eles nem poderiam saber o que estava acontecendo no Irã. Eles faziam essas acusações falsas como se estivessem acontecendo diante dos olhos, mas ignoraram isso. Então, as pessoas, mesmo aquelas influenciadas pelo Ocidente, não todas, é claro, mas algumas simplesmente continuam de olhos fechados, como esses salafistas que são hostis ao Irã de qualquer maneira. Mesmo quando Trump diz eu instalei, eu anúncio, eles ainda dizem não, ele é bom. Não importa quanta evidência você mostre de que tudo isso foi um plano da CIA para ajudar o regime israelense, eles não aceitam. Essas pessoas, por serem tão profundamente sectárias e irracionais,
São como alguns daqueles esquerdistas na Europa que sempre foram hostis ao Irã. Eles se juntariam a movimentos anti-guerra para impedir a guerra contra Saddam Hussein, da qual eu participei, e o Irã também se opunha a essa guerra. O Sheikh Hassan Nasrallah também era contra a guerra. Ele falava abertamente sobre isso. Todos falavam, e eu fazia parte desse movimento. Mas esses esquerdistas, especialmente os europeus, participavam de movimentos contra a guerra, e no caso da Síria, como havia alguma ligação com o Irã, acabaram apoiando a CIA. Então, há pessoas, sejam esses grupos takfiri ou salafistas, ou esquerdistas ocidentais, ou esses liberais iranianos, que simplesmente fecham os olhos, aconteça o que acontecer. Eles nunca querem enxergar a realidade. É perda de tempo discutir com eles. Mas as pessoas, depois de seu martírio, tornaram-se mais firmes, e acho que isso foi um grande erro de cálculo. Inuit Forgiu, sem dúvida alguma. Eu não vinha dito muitas vezes antes. Mas isso fortaleceu a determinação do povo iraniano. Criou um apoio maior ao eixo de resistência além das fronteiras do Irã, assim como dentro do próprio país. Portanto, vejo isso como um fracasso para o Ocidente. Professor, qual é a estratégia neste momento para o exército iraniano e a guarda revolucionária juntos? O Estreito de Hormuz está fechado e temos visto muitas imagens vindas de Israel. O Irã está atingindo Israel de maneiras que nunca havia feito antes. Então, qual é a estratégia? Está focada no Estreito de Hormuz e em Israel? Ou eles também vão mirar nos americanos? Bem, sabe, Nima, você e eu temos discutido essas questões há muitos meses, e seus outros convidados também. Mas veja como a mídia ocidental e os analistas ocidentais estão surpresos com a resiliência do Irã e com o fato de o Irã estar revidando, especialmente no Golfo Pérsico. Eles realmente não deveriam estar surpresos. Temos falado sobre isso há muito tempo. Ninguém que assista ao seu programa ficaria surpreso ao ver o Irã atacando alvos ou ativos dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico. Nem deveríamos nos surpreender por eles terem fechado o Estreito de Hormuz. Nor should we be surprised that they've closed the Strait of Hormuz. So it just shows the degree of ignorance. Isso apenas mostra o grau de ignorância entre os analistas ocidentais sobre o Irã e os analistas ocidentais em geral, bem como entre seus políticos e líderes, que ficam surpresos quando nada do que está acontecendo agora deveria surpreender você ou a mim. E, obviamente, não surpreende. Acho que o Irã está fazendo a mesma coisa que fez durante a Guerra de 12 Dias. Não sei o que o futuro reserva, e não sei quais são os planos, obviamente. Mas acredito que inúmeros aos sons. Na minha opinião, é mais difícil desses poucos. Então você viu um navio no Estreito de Hormuz ser atingido hoje? E outro navio acho que foi atingido logo antes de o Irã começar. E então há a questão dos ataques, especialmente contra os Emirados. O foco está nos Emirados. Por quê? Porque os Emirados são os mais próximos do regime israelense. E os israelenses e os americanos têm muitos recursos lá, o Mossad, a CIA, os militares e assim por diante. E também, como discutimos antes, as capacidades de mísseis do Irã são extraordinárias. O Irã não tem apenas 2.000 mísseis, acho que foi isso que os israelenses disseram, ou algo assim, não me lembro do número, mas a quantidade de mísseis que o Irã possui e que podem atingir Israel é muito maior. Então o Irã está aumentando gradualmente o número de mísseis. Eles começaram com drones antigos. Se você observar, não tenho 100% de certeza, mas tenho 95%, a instalação de radar que foi atingida no Golfo Pérsico foi atingida por drones antigos. Muitas das instalações que foram atacadas também foram atingidas por drones, e os americanos não conseguiram detê-los, o que diz muito sobre as defesas aéreas. As defesas aéreas no Golfo Pérsico não eram boas. O Irã tem usado drones e mísseis antigos,
com alguns mísseis mais novos aqui e ali, mas basicamente estão sendo usados mísseis de primeira geração, e eles estão conseguindo passar. Eles também estão esgotando as defesas aéreas do regime israelense e dos americanos. Então vemos o mesmo padrão da última vez, só que agora o Irã está enfrentando um inimigo muito maior, porque os Estados Unidos são muito mais poderosos do que o regime israelense. Amber Tubishim Traith, that is small Stat Unidos. Sem o apoio dos Estados Unidos, isso entraria em colapso em poucas semanas. Então acho que o Irã está aumentando a pressão no Golfo Pérsico. Teremos que ver o que acontece quando os mercados abrirem na manhã de segunda-feira, começa na Ásia Oriental e na Austrália e assim por diante. Teremos que ver o que acontece na segunda-feira, o que acontece com o preço do petróleo e do gás e assim por diante. Os iranianos estão aumentando a pressão gradualmente. Eles estão na crise global. Não quis destruir inimigos mundial. O Irã não quer melhorar. Nenhum diz quer guerra, mas se ela for imposta, você luta. E o Irã não quer derrubar a economia global. O Irã não tem esse tipo de crueldade que a classe Epstein tem. O Irã não é cruel. O Irã quer que a economia global funcione. Mas o Irã vai continuar aumentando a pressão sobre os Estados Unidos. E quanto mais pressão houver, mais a comunidade internacional colocará pressão sobre os Estados Unidos e mais os americanos pressionarão o regime de Trump. Já acho que essa pressão está aumentando nos Estados Unidos. Não estou dizendo que isso vai levar a algum lugar, mas o que o Irã quer fazer é aumentar a pressão, e o tempo está a favor do Irã. Porque para os americanos, logisticamente, é muito difícil, se não quase impossível, que os Estados Unidos sustentem essa guerra por muito tempo. Mas esse é o território do Irã. E lembre-se, o Irã tem aliados regionais. E outra coisa, quero dizer, nós apoiamos o eixo da resistência por razões ideológicas, porque eles são oprimidos. Quando os americanos ocuparam o Iraque, é claro que iríamos apoiar o povo iraquiano. E o mesmo vale para o Afeganistão, e assim por diante. Mas também, aqueles que agora, quando o Irã está sendo confrontado com o inimigo, esses mesmos aliados estão dizendo, nós apoiaremos o Irã. E então esses liberais no Irã, que sempre disseram, por que estamos apoiando essas entidades fora do Irã? Agora veem que, mesmo se olharmos apenas de uma perspectiva pragmática e não moral ou ideológica, isso faz sentido. Para nós, é ambos. Para nós, sem moralidade, a vida não é nada. É isso que nos torna tão diferentes. É isso que faz deste o eixo da resistência em oposição ao eixo Epstein. Porque para nós, a moralidade importa. Nossa política precisa ter moralidade. Nossa existência precisa ter moralidade, no nível individual, no nível comunitário e no nível social. Os iranianos têm aliados em toda a região e, portanto, podem aumentar a pressão junto com seus aliados em múltiplas frentes. Para eles, isso também é existencial, porque sabem que se o Irã for, Deus nos livre, derrotado, todos eles serão derrotados. E não há dúvida de que se houver fracasso no Irã, será uma péssima notícia para a China e a Rússia. Então, essas políticas que vejo, embora tenha se passado menos de um dia e meio, e eu não deva generalizar demais, acho que não são muito diferentes do que vimos durante a guerra de 12 dias. Apenas que desta vez está avançando em um ritmo mais acelerado. Porque naquela época, a resposta iraniana foi lenta. Desta vez foi muito rápida, muito firme e em várias frentes. Não se trata apenas do regime israelense, mas do Irã no Golfo Pérsico. Não apenas no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz, mas também do outro lado do Golfo. Então este é um país conduzindo uma guerra em múltiplas frentes contra um inimigo muito, muito poderoso. Acho isso extraordinário. E claro, essa é a genialidade do Ayatollah Khamenei. Mas novamente, não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias. Haverá altos e baixos, haverá dor e sofrimento. A guerra é algo terrível. E os Estados Unidos e os israelenses, bem, eles
bombardearam Teherã hoje de forma bastante severa. Today, quite severely. The Iranian Air Force, by the way, today carried out A Força Aérea Iraniana, aliás, realizou hoje grandes ataques aéreos na região do Golfo Pérsico. Muito impressionante. Os americanos não conseguiram impedir nem o regime israelense. Mas, de qualquer forma, guerra é guerra. Acho que o Irã está administrando bem as coisas e vai apertar o cerco a Trump gradualmente. Espero que a pressão nos Estados Unidos aumente para que essa guerra termine mais cedo ou mais tarde. Mas o Irã vai lutar pelo tempo que for necessário para impor uma derrota estratégica aos Estados Unidos e ao regime israelense, ou melhor dizendo, ao regime de Trump e ao regime de Netanyahu. Ou regime, ou como você quiser chamar, eles imporão essa derrota a eles, se Deus. Soubemos, pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, que o país não precisa de ajuda de ninguém e não está pedindo ajuda a ninguém neste momento específico. Mas você vê algum cenário em que o Irã possa pedir a seus aliados na região que o ajudem a ser mais decisivo contra os Estados Unidos? I think they're already becoming more involved. Acho que eles já estão se envolvendo mais por iniciativa própria. Mas, se as tensões aumentarem e o Irã for forçado a agir de forma mais dura na região do Golfo Pérsico e contra o regime israelense, os americanos e os israelenses podem aumentar. Bem, os americanos podem aumentar a pressão tanto quanto puderem. E, portanto, os aliados regionais do Irã nesse momento, para mim, por exemplo, digamos, voltando à Arábia Saudita, se os sauditas fizerem algo tolo, então há o Iêmen. Então a pressão já está aumentando no Iraque e no Iêmen. Mas pode ir muito além disso. Todos eles, acredito, estão em uma coordenação frouxa. Estão apertando os parafusos em todas as frentes, lentamente. They're turning the screws on all fronts slowly. But most of Iran's capabilities, Nima, Mas a maior parte das capacidades do Irã, Nima, está oculta. Em sua maioria, as bases de mísseis do Irã não foram atingidas. Elas nem sequer foram usadas. O Irã utiliza apenas um certo número de suas bases, assim como na rodada anterior. Portanto, eles estão planejando a longo prazo, mas também poderiam começar a usar essas bases agora. Eles podem escalar rapidamente ou podem escalar lentamente. No momento, acho que a escalada é gradual. A menos que os Estados Unidos façam algo estúpido, ou que os Emirados, os sauditas ou os israelenses façam algo realmente estúpido, então os iranianos escalariam muito rapidamente. E é aí que acho que a economia global simplesmente entraria em colapso repentinamente. that's when I think the global economy will just suddenly collapse. Tivemos Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, ameaçando o Irã, dizendo que eles vão entrar na luta. Mas para o Irã, quando se trata do Reino Unido, quem é o Reino Unido em todo o cálculo da Ásia Ocidental? Como o Irã vê o Reino Unido? Nothing. The United Kingdom doesn't. O Reino Unido é um regime em colapso. Starmer não tem credibilidade em casa, é profundamente desprezado e seu partido é muito impopular. Ele já tem mais do que o suficiente em suas mãos na Ucrânia. E claro, tem ajudado os israelenses a realizar o genocídio, conduzindo voos de inteligência sobre Gaza nos últimos 2 anos, mais ou menos. Então, ele é realmente um monstro. Mas não há nada que ele possa acrescentar ao que os Estados Unidos já estão fazendo. Já é muito difícil para os Estados Unidos continuarem essa luta. É muito caro, porque eles precisam manter seus recursos muito longe, então precisam voar e reabastecer. E na volta, precisam reabastecer novamente. Não é como, por exemplo, quando os iranianos realizaram ataques aéreos contra alvos dos Estados Unidos no Golfo Pérsico esta manhã. Carried out airstrikes against U.S. targets in the Persian Gulf early this morning. They flew, they struck, they came back. But that's Eles not- voaram, atacaram, voltaram. Mas não é assim que funciona para os americanos ou para o regime israelense, então é muito mais caro. É preciso realizar mais missões, cada saída tem menos impacto. E os aviões precisam de revisões, precisam de reparos. Quero dizer, não sou especialista nessas coisas, mas isso não é sustentável.
E claro, a logística é um pesadelo. Eles têm que continuar trazendo coisas dos Estados Unidos. Já gastaram muitos bilhões de dólares sem sequer disparar mísseis, apenas trazendo todos esses recursos para cá e mantendo-os. Então, o Reino Unido não pode fazer nada em particular, nem os sauditas ou os outros. Na verdade, os soldados nos Emirados estariam dando um tiro no próprio pé se envolvessem. They would be shooting themselves in the feet if they got involved.